Olá, sejam bem-vindos ao LogoCast, o seu espaço para conversas francas e informativas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente acha que só afeta mulheres mais velhas, mas ele também está muito presente na juventude: a incontinência urinária. Você já sentiu um desconforto com escapes de urina ao rir, espirrar ou praticar exercícios? Já deixou de fazer algo por medo de passar vergonha? Então esse episódio é para você. Hoje converso com a Carolina, nossa professora de fisioterapia e coordenadora da Liga Laugo, que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto e desmistificar tabus e trazer soluções reais. Professora, quais são as principais causas da incontinência urinária em mulheres jovens? Raquel, primeiro eu quero agradecer o convite de estar participando da abertura do nosso podcast. Agradeço muito a confiança de vocês. Então, vou começar a responder as perguntas. É, Sobre a questão das principais causas de incontinência urinária em mulheres jovens, eu posso relacionar basicamente as três principais causas. É, uma delas é a obesidade, tá? O sobrepeso, a obesidade, por quê? Porque aumenta o peso abdominal, né? E esse peso abdominal, ele é sustentado pela musculatura do assoalho pélvico. Então, ao mesmo tempo em que essa musculatura não é treinada, não é fortalecida, esse excesso de peso ao longo do tempo pode danificar as estruturas e pode alterar o funcionamento no momento de um espirro, de uma tosse, de um sorriso, de um exercício. Essa musculatura ela não vai ter a habilidade de fechar, né? De fechar o canal uretral e evitar com que haja perda urinária. Uma outra causa são os exercícios de alto impacto, tá? Corridas de longa distância, pulos, tudo que envolva um impacto muito grande dos pés no solo. Por quê? Porque são duas associações nesse momento. O peso que é gerado de cima para baixo pela pressão intraabdominal e a reação do solo ao impacto do nosso peso, que essa reação ela pode provocar uma sobrecarga de 2 a 3 vezes o nosso peso. Então, isso sobrecarrega muito a musculatura do assoalho pélvico. Tá? Então, essas mulheres elas precisam dar uma atenção a essa região do corpo para evitar esses escapes, né? Naturalmente, o que eu posso indicar é a fisioterapia para o assoalho pélvico, para essas mulheres terem um melhor conhecimento da sua área do corpo, né? Da região dos músculos do assoalho pélvico, como esses músculos funcionam e como eles devem ser trabalhados para melhorar a habilidade da continência urinária. E um outro fator que a gente pode relacionar são os fatores emocionais, tá? É, Esses fatores emocionais, eles estão mais ligados à incontinência urinária ou, né, a bexiga hiperativa. Seria incontinência urinária por urgência ou somente a bexiga hiperativa, que é um momento em que ocorre, um, na verdade, as contrações do músculo da bexiga, né, do detrusor, eu vou dizer assim que elas ficam descoordenadas. Então, ao mínimo volume que tem dentro da bexiga, pode despertar essas contrações incontroladas, involuntárias, no momento errado e provocar uma vontade muito grande de ir ao banheiro ou, além dessa vontade, ao mesmo tempo, a perda de urina. O uso dos anticoncepcionais ou outras alterações hormonais, elas podem influenciar? Bem, com relação ao uso de anticoncepcional, eu não posso te afirmar que eles podem provocar uma incontinência urinária. Há alguns dias eu até me bateu essa curiosidade e eu procurei, né? Fiz uma pesquisa
rapidinho. E assim, as informações que existem não são informações robustas, né? Que realmente expliquem se o uso de anticoncepcional provoca incontinência urinária. Algumas informações são de que possa melhorar, reduzir a perda de urina. Mas uma coisa que é certa é, as alterações hormonais, especialmente provocadas pelo período do climatério, menopausa, isso sim pode provocar a incontinência urinária. Por quê? Porque o estrogênio, ele é um dos componentes da estrutura muscular e ligamentar e também da estrutura da uretra, para deixar a uretra fechadinha no momento em que deve conter a urina. Então, quando ocorre a falta, a redução desse hormônio, as estruturas elas podem ficar mais enfraquecidas. A musculatura ela pode ficar menos competente, o fechamento da uretra ele também fica menos competente. Então, no momento em que ocorre um aumento da pressão intraabdominal, essas estruturas elas ficam inaptas como é que eu vou dizer? A impedir o escape de urina. Ou seja, isso não é só coisa de idosa, viu? Vamos entender como isso impacta na vida das mulheres jovens. Tá. Como essa incontinência afeta o emocional, a vida social e a sexual dessa paciente? Imagina você estar no meio de várias pessoas e de repente escorre xixi pelas pernas. Eu acho que isso vai provocar uma grande vergonha, um grande constrangimento. Então, às vezes acontece de essas perdas acontecerem em ambientes públicos, em que estejam presentes outras pessoas. E isso leva a um constrangimento. E esse constrangimento tipo assim, é uma vergonha que a pessoa vai passar. Então, afeta a questão emocional. Eh, a vida social dessa pessoa, ela pode estar prejudicada, por quê? Porque ela vai evitar sair de casa ou evitar alguns eventos, porque tem medo de não ter um banheiro perto para urinar, porque tem medo de, em algum momento, perder urina e molhar a roupa. Né? Então, tudo isso vai provocando uma certa tristeza, bloqueios, né? Então, ela vai evitar ter contato com outras pessoas, a sua socialização ela vai ficar prejudicada. E a gente precisa viver junto com outras pessoas, né? A gente precisa dessa troca, dessa convivência. Então, isso leva a um isolamento, e a um isolamento social. E se ocorre esse isolamento, querendo ou não, vai afetar a questão emocional. Essa pessoa ela vai ficar, pode levar até a depressão, né? Por ela não poder manter contato social, não poder realizar atividades em locais públicos que ela gostava de fazer. E isso vai levando a uma tristeza, né? Que pode chegar a uma depressão. Então, deve ter muito cuidado com relação a isso. E no contexto da vida sexual, pode afetar no momento em que ela pode ter perdas de urina durante a relação e também, né, pode levar a uma situação de vergonha, leva ao constrangimento. E isso pode levar à evitação, né? Ela pode evitar o contato sexual, pode evitar o contato íntimo por medo de perda de urina. Então, se isso está acontecendo na vida da pessoa, ela deve dar uma atenção especial, né? Porque é vida íntima, é questão íntima e também está afetando a vida social, o convívio com outras pessoas. Existe vergonha ou tabu em falar sobre isso entre mulheres mais novas? Eu acredito que sim, até porque se a gente for olhar alguns estudos que já são publicados, mesmo em mulheres mais velhas, de meia idade, são poucas as participantes dos estudos, as próprias notificações, elas são questionáveis, porque nem todas as mulheres, elas expõem esse lado da vida delas, né? Elas expõem que tem perda de urina.
Se pensa que a incontinência urinária, né, até como a gente já conversou, como você já falou, se pensa que ela é coisa de mulher mais velha, né? Aí, se normaliza essa questão da perda de urina ser na mulher mais velha, e essa mulher mais velha tem vergonha de falar sobre isso, imagina a mulher mais nova que teoricamente ela não teria esse tipo de problema. Imagina ela dizer que tem incontinência urinária, que tem perda de urina ao esforço, quando dá uma gargalhada, né? Ou então ela precisa, onde ela estiver, ficar perto do banheiro, porque toda hora ela tem a vontade súbita de urinar. Então, elas dificilmente vão falar sobre isso. E existe uma subnotificação bem maior com relação aos índices de incontinência urinária em mulheres mais jovens. Eu acredito sim que existe uma grande vergonha, um grande tabu. E a gente está aqui para ajudar essas mulheres, né? A senhora já atendeu pacientes que evitavam atividades físicas ou relações sexuais por medo de vazamentos? Olha, Raquel, no momento eu não me recordo de paciente que evitou relacionamento sexual, né? Mas existem aquelas que evitam. Já atendi aquelas que deixaram de ir para academia, né, principalmente fazer a musculação, que deram tempo no CrossFit, inclusive uma moça bem nova, bem jovem, entre 25 30 anos, alguma coisa assim. E ela fez o tratamento comigo e a gente replicava alguns exercícios do CrossFit e ela voltou quando se sentiu mais segura. Então, esses casos acontecem sim. E para quem está ouvindo e se identificando, saiba que existe tratamento e esperança. E quais são os primeiros passos para quem começou a perceber os sintomas? Bem, como primeiros passos a serem seguidos, eu oriento que reconheça que tem o problema, né? Tenta não sentir tanta vergonha e procure um profissional que trabalhe com isso. Um ginecologista, urologista ou fisioterapeuta que trabalhe na reabilitação do assoalho pélvico, né? O fisioterapeuta em saúde da mulher. É, O importante é não deixar com que piore, porque às vezes as perdas são pequenas, são gotinhas, não acontecem todos os dias, precisa ter uma sobrecarga muito alta para essa perda acontecer. Mas é como eu digo, se já está perdendo, é porque já está existindo falha no componente de continência, né? Nos componentes de fáscia, tecido conjuntivo, tecido muscular. Então, se já está acontecendo, é porque a incontinência está surgindo. Se não tratar, o que é que vai acontecer? Com o tempo vai piorar. Aí, se essa mulher engorda, se ela é engravida, né? Se tem um parto vaginal instrumentalizado, muito complicado. Gosto sempre de frisar que não é o parto vaginal que vai provocar uma incontinência urinária, são diversos fatores, tá? Então, é buscar ajuda, é conversar com quem tenha acolhimento, com quem pode ajudar. Então, para isso estão os médicos, né? Ginecologistas, urologistas e fisioterapeuta em saúde da mulher. Quais os tratamentos disponíveis hoje? Então, quando a incontinência é leve ou moderada, a principal linha de tratamento que realmente tem é, comprovação científica, nível alto de evidência, é a fisioterapia para o assoalho pélvico. É o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, tá? Junto disso, junto a esse treinamento, a gente utiliza vários instrumentos, né? Que é, imitam o momento de perda, o que aumente a sobrecarga, né? Como as bolinhas, os cones. Dentro da fisioterapia, se houver necessidade, usa a eletroestimulação. Outro dispositivo que tem uma boa aceitação e que
na verdade, é o que é mais estudado, é o uso do biofeedback eletromiográfico, né? Na maioria dos estudos, esse tipo de biofeedback está presente porque ele é mensurável. Então, a gente consegue medir de uma maneira mais objetiva como a musculatura dessa mulher chegou, né, do tratamento, como está reagindo ao tratamento e como está ao final do tratamento. A questão de melhor controle da musculatura, melhor ativação dessa musculatura, tá? Então, o ideal é fisioterapia. Caso seja uma incontinência urinária grave, aí vem os procedimentos cirúrgicos, tá? Mas existem outras modalidades de tratamento que podem serem utilizadas junto com a fisioterapia, que são as medicações, se elas forem necessárias, é, a administração de estrogênio, né? Principalmente mulheres mais velhas que passaram da menopausa, tá bom? Agora, existem aqueles tratamentos que não são tratamentos, que ainda não tem comprovação científica. Aí eu vou falar de dois, que nem você nem perguntou, mas vamos lá. Que é o laser vaginal, tá? Não tem uma comprovação robusta de que ele vai tratar a incontinência urinária e a famosa cadeira magnética, né? Então, esses dois, eles não têm comprovação nenhuma do tratamento da incontinência urinária. Há formas de prevenir a incontinência urinária na juventude? Sim, acredito que uma das primeiras seria a mulher ter um bom conhecimento sobre seu corpo, né? Nesse caso, sobre a sua região genital. Saber que existe essa musculatura e que, assim como todos os outros músculos do corpo, essa musculatura precisa ser trabalhada, precisa ser ativada, porque ao longo do tempo ela vai perdendo, vamos dizer assim, essa memória de ativação no momento da sobrecarga, né? Que sobrecarga seria essa? Espirro, tosse, exercício físico, subir escada, correr mais rápido, tá? Levantamento de peso, certo? E no momento em que ela tem o melhor conhecimento sobre o seu corpo, por exemplo, se ela já sabe fazer uma contração ideal da musculatura, um relaxamento necessário, ela já pode começar a fazer esses exercícios de uma maneira preventiva, né? Essas ativações musculares. Se tem muita dúvida com relação a isso, procura um fisioterapeuta para fazer a avaliação da musculatura do assoalho pélvico e dar melhores orientações, tá? Por via das dúvidas, vai no fisioterapeuta, tá? Outra maneira de evitar a incontinência urinária, além desse autoconhecimento, seria não engordar, né? Se manter dentro da faixa ideal de peso, não fumar, ter bons hábitos alimentares e beber água, né? Não podemos deixar de beber água. Tem algo que toda mulher deveria fazer no dia a dia para fortalecer o assoalho pélvico? O que ela pode fazer no dia a dia, eu acho que seria uma continuação da resposta anterior, não é? Ter um bom conhecimento, autoconhecimento do corpo, realizar as ativações da musculatura do assoalho pélvico em momentos de aumento de sobrecarga sobre essa região. Então, fazer aquela contração do assoalho pélvico quando vier um espirro, quando vier uma tosse, quando for pegar algum peso, né? Essas são maneiras de continuar dando continuar, como é que eu vou dizer, meu Deus? É, solicitando dessa musculatura contração diante de um aumento da pressão intraabdominal. Vou explicar melhor. Mesmo que voluntariamente, eu vou pegar um peso e antes de pegar o peso, eu tenho uma boa respiração, faço a contração desse assoalho pélvico, com o tempo eu vou estimular ele a continuar tendo esse reflexo, porque no momento em que essa musculatura vai perdendo força, vai ficando mais flácida, com o tempo
ele vai perdendo essa competência de contração reflexa durante o aumento da pressão intraabdominal, durante uma sobrecarga. Então, não sei se eu estou respondendo bem essa pergunta, o ideal é sempre ter a consciência dessa musculatura, ter a consciência de exercitar essa musculatura e ativar ela sempre que for realizar um exercício ou pegar uma sobrecarga, ou pegar um peso, né? Quais são os mitos comuns sobre esse assunto? Bem, mitos tem um bocado. Não sei se eu vou falar sobre todos. Mas, por exemplo, que a incontinência urinária faz parte do envelhecimento, né? Isso está errado, isso pode ser evitado e deve ser tratado. Tipo assim, pessoas que têm bexiga hiperativa, aí vai começa a beber menos água para reduzir as idas ao banheiro, né? Também é um mito, muito pelo contrário, ela precisa continuar fazendo a boa hidratação, tá? Que incontinência urinária não tem tratamento, por ser algo normal, vamos dizer, na gravidez, no pós-parto, na mulher idosa, né? Tudo isso é falso, é mito. Que a incontinência urinária afeta apenas as mulheres. Nos homens, ela pode acontecer também, né? Após a cirurgia de prostatectomia, por exemplo, porque vai provocar uma alteração anatômica. E tem a bexiga hiperativa, né? Em homens. Eu já atendi, por exemplo, vários jovens com disfunção urinária, especialmente a bexiga hiperativa, né? Então, acontece em homens também. Aí, como eu até tinha falado, que é normal perder urina durante a gestação, que é normal perder após o parto. Existe, vamos dizer assim, até uma maior possibilidade da mulher ter perdas urinárias por causa da alteração anatômica e fisiológica durante a gravidez e no pós-parto, né? Mas isso a gente não pode considerar normal. Se já está havendo perdas de urina na gestação, isso já deve ser olhado e deve ser tratado, tá? E que os exercícios não vão ajudar na incontinência, né? Existe essa questão. É, na verdade, o principal modo de tratar a incontinência são os exercícios para o assoalho pélvico, né? Treinamento da musculatura do assoalho pélvico. E quando a mulher realiza exercícios físicos em geral, ela melhora a sua saúde em geral, mantém um bom peso, mantém a qualidade muscular. Então, nada de sedentarismo. Existe cura? Bem, eu não posso dizer que 100% dos casos de incontinência urinária terão cura. Por quê? Porque depende de algumas variáveis, tá? Mas assim, a maioria tem cura quando é realizada a fisioterapia, né, para o assoalho pélvico, junto com o tratamento comportamental. O que seria esse tratamento comportamental? A mulher realizar os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico durante o tratamento e pelo resto da vida, tá? Ter uma boa ingestão hídrica, ter uma boa alimentação, ter hábitos saudáveis, se manter no peso adequado. Tudo isso em conjunto leva à cura da incontinência urinária, tá certo? E existem também os outros tratamentos. Aí vem o tratamento cirúrgico, que tem uma alta taxa de sucesso, não é? Mas a gente não pode nunca dizer que é 100%. Tem o tratamento medicamentoso, certo? Então, tudo vai depender de cada caso. Quando eu digo que não é 100%, por quê? Porque existem os casos de incontinência urinária associados a algum problema neurológico, por lesões de raízes nervosas, tá? Então, a gente maneja essa disfunção, mas normalmente a gente não cura. Quando existem doenças neurodegenerativas, né? Como a esclerose lateral amiotrófica, eu acho que fala assim,
doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, né? Então, quando tem associação a algum desses tipos de doença, a gente não consegue curar. Nas disfunções metabólicas, por exemplo, uma diabetes descompensada pode levar a alterações do funcionamento da bexiga, certo? Tem as malformações congênitas, como na mielomeningocele, que a gente trata, a gente maneja, mas não cura, certo? Então, tem, infelizmente, esses casos que a gente não consegue curar. Mas se não tem essas variáveis neurológicas e se a mulher ela segue adequadamente o nosso tratamento, ela chega à cura, sim. Se ela não chega à cura, vai chegar pelo menos a uma grande melhora na qualidade de vida. Existe redes de apoio ou perfis informativos confiáveis onde as pessoas possam estar buscando essas informações? Existem sim, né? Tem os órgãos governamentais, que é o próprio Ministério da Saúde, pela Biblioteca Virtual em Saúde, vocês podem conseguir informações com respaldo sobre a incontinência urinária. Temos as sociedades médicas especializadas, como a Sociedade Brasileira de Urologia, a Federação Brasileira das Associações, né, de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO. Essas duas sociedades, federações, elas têm páginas na internet e lá elas possuem bastante informações confiáveis sobre a incontinência urinária, né? Tem a, tem a Abrafisme, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia e Saúde da Mulher. Tem Sociedade Internacional da Continência. Né? Então, tem vários portais que a pessoa pode acessar e ter informações reais, informações sérias sobre a incontinência urinária. E tem as bibliotecas virtuais, né, com os artigos que estão disponíveis para leitura, né? Então, assim, no Instagram também tem vários profissionais que publicam informações pertinentes, sérias com relação à incontinência urinária e outros transtornos que envolvem o assoalho pélvico. Mas aí você tem que ter cuidado e seguir os profissionais que realmente têm compromisso com a informação adequada. Esse nosso bate-papo foi incrível. Essa conversa foi muito rica e necessária. Obrigada, Carol. Você nos ajudou a entender e falar com naturalidade sobre algo que afeta muitas mulheres. Um último recado para quem sofre com incontinência urinária e ainda não buscou ajuda? O que eu posso dizer é que ela não precisa ter vergonha de falar sobre isso, que ela tem uma rede de profissionais que podem ajudar com esse problema e que ela deve sim procurar ajuda de pessoas que têm compromisso com a reabilitação, né? E, e que ela não ache que ela está fora do normal, que só está acontecendo com ela. Não, acontece com várias outras mulheres. Ou que ela vai precisar parar de fazer os seus exercícios, ou deixar de participar de algum esporte, não. Ela pode continuar, mas ela precisa de um acompanhamento profissional para adequar, por exemplo, a alimentação, adequar a carga a carga a carga a qual ela é submetida em cada exercício. Então, o ideal é procurar os profissionais adequados para ajudar nesse momento. Onde os ouvintes podem encontrar mais conteúdo ou entrar em contato com você? Então, o canal que a gente tem, né, que eu tenho é o Instagram. Pode chegar lá, tem vários conteúdos, pode mandar direct, pode entrar lá no link do WhatsApp e mandar mensagem. É o @Carolina Macedo, Fisiomulher. E agora, para finalizar, se você gostou do episódio, compartilhe com alguém que pode se beneficiar desse bate-papo e siga o LogoCast.
Até a próxima!